Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim gravar para vocês um vídeo sobre o guia definitivo aí do Lossless Scaling. Muita gente ainda está tendo dificuldade de estar instalando o software, de estar fazendo ele funcionar perfeitamente aí com a sua configuração de hardware. Então eu vim trazer um vídeo completinho para vocês, mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, também participe do canal de promoções do Telegram, sempre quando eu publicar uma promoção aqui você ser notificado, ok? Caso você não tenha o Telegram, você pode acessar todo dia aí a aba comunidade de promoções do YouTube, onde eu também publico as ofertas, beleza? Então vamos lá, pessoal. Muita gente está com dúvida sobre como tá utilizando aí o Lossless Scaling. Então eu vou passar para vocês aqui todas as dicas possíveis, né? Caso pinte novas atualizações com algumas mudanças, eu venho trazer um novo vídeo. Então vamos lá. Primeiro vamos começar aqui pelas configurações do Lossless Scaling. Tá na versão 2.5.1, ontem trouxe um teste no canal, depois você confere. E também não esqueça de conferir o vídeo do NVIDIA Reflex, tá? Para você estar instalando aqui a beta do MS Afterburner. Muita gente está falando que está caçando no site, não está achando. Galera, não ainda saiu no site. Você tem que utilizar essa daqui, beleza? E aí, se caso você instalou por cima, igual eu falei, não deu certo, desinstala ele por completo. Deixa só a opção das suas configurações de perfil salva, né? Para desinstalar sem você perder as configurações de perfil. Aí você reinicia o PC, instala ele e reinicia. E aí você vê se o NVIDIA Reflex voltou a funcionar, quer dizer, se ele tá funcionando aí para vocês. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o Lossless Scaling aqui agora nessas atualizações você pode usar em tela cheia, mas eu testei em alguns jogos, não funciona muito bem. Então eu costumo deixar aqui do jeito que veio, em taxa de proporção. Aí você pode fazer o seguinte: você vai usar em janela ou em janela sem bordas. Você pode testar o tela cheia para ver se vai ficar bom para você, mas se não funcionar, deixa do jeito que tá. Tipo de escala, você pode desabilitar, tá, rapaziada? Se você já tem uma placa forte, você pode desabilitar. Eu costumo deixar habilitado aqui no LS1 mesmo, tá? Por quê? Porque isso aqui acaba também aprimorando, né? Dando uma qualidade de imagem melhor. Então, para você que tem placa de vídeo fraca, você vai ter que diminuir muito a resolução, né? É bom você deixar isso aqui que ele vai dar um aprimoramento na imagem. E aí, aqui na nitidez, você deixa em 3, vem em 5, deixa em 3. E se você tem NVIDIA, você pode deixar o NVIDIA Imagem Scale, que ele dá uma qualidade de imagem também muito bacana. Caso você tenha uma placa de vídeo muito fraca, marque isso aqui, que ele vai entregar um pouco mais de desempenho, mas vai piorar um pouquinho a qualidade de imagem, mas não vai piorar tanto. Outra coisa aqui que a gente vai ver é o Frame Generator, tá? Você vai marcar aqui, ó, vai estar em off, você vai deixar em on. Aqui em restringir cursor, você deixa habilitado, que a gente não vai mexer em nada, só indico você a marcar essa opção aqui, exibir FPS, ok? Caso você tiver um ghost excessivo, pessoal, você pode habilitar isso aqui, ó, permitir screen tearing, que aí ele vai melhorar um pouco a questão do ghost, mas vai dar screen tearing, né? E aí você deixa o V-Sync ativado para melhorar um pouco a questão do screen tearing, que é aquelas cortadas de tela quando você está mexendo na câmera. Bom, pessoal, outra coisa também que você pode configurar é a tecla de atalho para você ativar o Lossless Scaling. Aqui tem aqui, ó, atalho para redimensionar. E aí você pode escolher a tecla, né? Eu coloquei aqui F9, aí você pode colocar PGA, tá? Ou deixar como vem de padrão, né? Que é as teclas Ctrl, Alt e S. Então eu costumo deixar F9 aqui mesmo, para mim já fica bacana. E aí você só coloca aqui e já era. Mas tem alguns jogos que às vezes buga, você não consegue ativar. Então o que você faz? Você minimiza a janela, né? E você clica aqui, ó, aplicar dimensionamento. Aí você clica aqui, vai aparecer uma contagem de 5 segundos e aí você volta para a tela do jogo e fica esperando. Quando ele botar em full screen, é porque funcionou e vai aparecer também, você marcando a opção aqui do frame rate, vai aparecer para você o frame rate no canto da tela. Outra coisa também, antes que eu esqueci de mencionar, caso você for pegar o Lossless Scaling por agora, você vai fazer o quê? Quando você comprar ele aí, ele não vai vir com a atualização mais recente com o Frame Generator, até porque é uma atualização beta. Então quando você comprar ele aí e baixar, você vai vir aqui, ó, nessa engrenagem gerenciar propriedades, você vai vir aqui em betas e aí aqui vai estar nenhum, você vai marcar a opção beta, porque toda vez que surgir uma atualização beta,
você vai receber. E essa opção do Frame Generator só está disponível na versão beta. Então as configurações do Lossless Scaler é basicamente isso aqui. Agora a gente vai falar sobre como você vai configurar aí o seu monitor, a taxa de hertz, como é que funciona. Bom, basicamente, pessoal, o Lossless Scaler você tem que fazer o seguinte: você tem que ver, por exemplo, se você quer rodar os jogos a 120 fps, aí você vem aqui nas configurações do seu monitor, tela, e aí você vem aqui e marca aqui, ó, exibição avançada. Por exemplo, se você quer rodar 120 fps, você marca 120 Hz e aí você deixa aqui. Aí você vai travar o jogo a 60 fps. Quando você ativar o Lossless Scale, ele vai dobrar esse FPS, entenderam? Então basicamente isso. Deixa eu voltar o monitor aqui para 100 Hz. Então é basicamente isso que você vai fazer. Só que tem um outro detalhe, tem uma outra pegadinha aí. Que o que acontece, pessoal? O Lossless, você precisa deixar a sua placa de vídeo um pouco com folga. Porque o que acontece? A aceleração que ele faz é via hardware, então ele vai usar uma porcentagem da sua placa de vídeo. Geralmente aqui para mim fica entre 10 a 20% dependendo do jogo. Então o que acontece? Por exemplo, se a sua placa de vídeo você travou ali o FPS em 60 e ela tá em 100%, ela não tá sobrando, quando você ativar o Lossless, provavelmente ela vai precisar de mais uma porcentagem, mas ela já tá em 100%. O que acontece? E aí ela vai cair o frame rate, e aí também como o frame rate não tá de acordo com a taxa de hertz do seu monitor, o frame rate também do Lossless vai cair, e aí não vai estar sincronizado, ou seja, vai ficar dando aqueles lags, travadeiras e tudo mais. Então você também precisa calcular se a sua placa de vídeo ela tem que manter o FPS estável ali para quando você ativar, ele sincronizar com a taxa de hertz do seu monitor e você não ter problema, entendeu? Então, caso você, por exemplo, travou o FPS em 60, sua placa não está tendo uma sobra, ela não está ali, vamos supor, 70, 80% de uso. Você vai fazer o quê? Diminuir a qualidade gráfica. Ah, mas eu já diminui toda a qualidade gráfica e minha placa está em 100%. Você vai fazer o quê? Você vai diminuir a resolução. A solução é essa. Mas, de fato, você tem que deixar a sua placa de vídeo sobrando. Porque quando você for ativar o Lossless, ele vai fazer o quê? Ele vai usar da sua placa de vídeo, né, para poder dobrar ali o FPS e ficar sincronizado a taxa de quadros ali no frame rate estável junto com a taxa de hertz do seu monitor, entendeu? Então é basicamente isso que você tem que fazer. Agora eu vou mostrar para vocês na prática aqui como que vai funcionar. Antes tem as placas da Nvidia. Placas da Nvidia, pessoal, tá dando muito problema. Pelo menos eu testei aqui com a 1060. Eu ia trazer o teste ontem para vocês da 1060, mas eu tive muitos problemas. O que acontece? Qualquer software, você vê que eu tô com bastante software aqui de gravação, porque qualquer software que eu uso em segundo plano aqui, o Lossless não funciona em placas da Nvidia, então tá tendo uma incompatibilidade. Mas eu acho não, né? Certeza, essa incompatibilidade tá sendo referente ao drive da Nvidia. Por quê? Porque com a AMD eu consigo utilizar qualquer software OBS e fica de boa. Então tá tendo um problema aí de incompatibilidade do drive da Nvidia com o Lossless Scale. Então uma dica para quem for usar a placa da Nvidia, infelizmente você não vai conseguir gravar, a não ser que você tenha uma placa de captura. Eu tentei aqui com o OBS, por exemplo, se eu só ligar o OBS, não preciso nem gravar. Quando eu ativo o Lossless Scale com o OBS funcionando, começa a engasgar tudo. Quando eu desligo o OBS, o Lossless funciona normal. Então, vê se você está utilizando algum aplicativo de segundo plano em placa da Nvidia, vai fechando um por um e vai ativando e desativando o Lossless para ver qual está ocasionando o problema. Outra coisa também é vocês ir lá na Steam, lá na parte de comentários, e comentar, cara, com o desenvolvedor: ó, seguinte, comprei o software, tô usando na placa tal e eu tô tendo problema de incompatibilidade quando eu uso o software tal, né? Com as placas da AMD eu não tô tendo nenhum tipo de problema. Então é basicamente isso. Então eu vou abrir um jogo aqui agora
para demonstrar para vocês como é que vocês vão fazer, beleza? Então me aguardem aí que já eu volto. Bom, pessoal, voltei, tô aqui no God of War e agora eu vou demonstrar para vocês. Ó, prestem atenção que, né, eu travei o frame rate em 50 FPS, as configurações que eu tô utilizando aqui, ó, eu tô em Full HD e fiz aqui a configuração entre alto e original. Então, eu tenho ali, você vê que a minha placa de vídeo tá mostrando ali onde tá 500 XT, ela tá 78, 79, né? Então tá naquela faixa que eu falei para vocês, né? Ela tem que sobrar ali mais ou menos uns 20%, dependendo do jogo. Tá ali 70, 80% de uso e tal. E agora eu vou ativar o Lossless Scale. Olha só, ativei. Olha lá o uso da placa, 98, 100%. Então, ou seja, utilizou 20% da minha placa para poder dobrar o FPS. Né? Vocês vão ver ali que o FPS está em 100 e tá estável, tá estável. Então você precisa ter essa sobra. Então esse pode ser um dos problemas que tá ocasionando aí o mau funcionamento do Lossless Scale. Às vezes sua placa já está em 100%, você ativa e ela não tem mais da onde tirar, e aí o que vai acontecer? O frame rate vai cair. Agora eu vou fazer para vocês uma demonstração. Deixa eu desativar o Lossless, eu vou subir o gráfico, minha placa está 80%, eu vou jogar aqui tudo no Ultra. Pronto, taquei tudo no Ultra. Minha placa está em 100%, certo? Temos 39 FPS, ou seja, eu tô com meu monitor em 100 Hz, não tô conseguindo, eu precisava de ter 50 FPS para poder dobrar o FPS e ficar em 100. Aqui eu já não tô tendo placa sobrando, né? Ou seja, quando eu ativar o Lossless, ó, eu vou ativar para vocês ver o que vai acontecer. Olha só, ele não melhorou a fluidez, entendeu? A fluidez que a gente tá aqui é de 30. Vocês estão vendo um pouco mais fluido porque eu tô usando o NVIDIA Reflex, então por isso que a fluidez tá melhor do que um 30 FPS comum. Tá vendo só? Lá tá marcando 100 FPS lá em cima. Deixa eu ficar aqui para mostrar direitinho, mas não tá em 100 FPS, porque não tá sincronizado a taxa de FPS com a taxa de Hertz do monitor, entendeu? E isso porque a minha placa tá em 100% e ela não tá entregando a taxa de quadros correta. Então vocês têm que fazer esse balanço. Por exemplo, sua placa não tá sobrando, vai diminuindo a qualidade gráfica. Ela continua em 100%, vai diminuindo a resolução até você deixar ali ela em 80%, mas essa sobra ela tem que existir, senão o software não vai fazer efeito. Então, agora eu vou voltar para as configurações que eu estava utilizando. Não, aqui é isso. Pronto, agora eu tô com FPS estável. Deixa eu tirar aqui, ó. Ativei. E agora, ó, a gente tem a fluidez, né? Ali tá caindo, né? Abaixo de 50, porque eu tô gravando, mas sem gravar fica normal. Mas mesmo assim, se cair até uns 6 FPS, 5, não tem problema, tá, rapaziada? A estabilidade ainda fica. Porque não pode cair abaixo de 10. E por que mesmo caindo eu tô com estabilidade? Porque eu deixei a placa de vídeo sobrando. Então é basicamente isso. E aí, por exemplo, você, igual eu falei, baixou os gráficos e continua instável, você vai ter que diminuir a resolução. A base que eu tenho aqui é deixar a placa sobrando em 20%, entendeu? E para placas da NVIDIA, não utilize nenhum tipo de overlay. Se você utilizar qualquer overlay de monitoramento, vai ter problema na hora de você ativar o Lossless Scale. O único overlay que eu consegui utilizar foi o MSI Afterburner para monitorar ali, mas se você tentar usar qualquer software de gravação, vai bugar tudo, ok? Bom, galera, então é basicamente isso que você vai fazer. Você vai ter que fazer esse cálculo ali de deixar sua placa 20% sobrando, ter a taxa de Hertz do seu monitor e também sincronizar o FPS ali com a taxa de Hertz. E é isso. Aí, por exemplo, eu queria, por exemplo, eu tenho uma 580, queria rodar 120 Hz, mas eu já baixei tudo e a placa continua em 100%. Você vai ter que diminuir a taxa de Hertz do seu monitor, por exemplo. Se você consegue deixar a 580 com 60 FPS sobrando ali, e aí na hora que você ativar o Lossless, você vai ter que ter seu monitor em 120. Se não deu, você vai fazer o seguinte, vai diminuir o seu monitor ali para 60 Hz, deixa travado em 30 e ativa. A questão é deixar uma sobra, deixar sincronizado o FPS com o Lossless, beleza? Acho que deu para vocês entender, é um pouco complexo de explicar isso, mas deu para entender aí na teoria e na prática. E você tem que assistir o vídeo completo. E é basicamente isso, pessoal. E se solucionou o seu problema, digam aí nos comentários, beleza? E é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Forte abraço, bom domingo a todos e fui!